Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 35. Encontro singular. Guardavam-se apetrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa! Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa do meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojou um dia de todos os bens. Então, justo acanhamento me dominou. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas imediatamente a lembrança do passado me paralisava. Não podia fingir naquele novo ambiente, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio ao meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando sua generosidade espontânea, o abracei comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativas ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento do meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, revia mentalmente o clichê do passado, a imagem do passado, né? A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa, suplicante a esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito. A enfermidade dos 2 filhinhos se agravando com a penúria. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, ou seja, ela pedia uma prorrogação de um prazo para o pagamento. Implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração da outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu generosa e pediu ao meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Mas meu pai, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Retalhista é o intermediário, né, que comprava no atacado e vendia no varejo. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente amigo de outro modo, porém, frisando que, no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Afirmava que não podia quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontrava até em piores situações que o Silveira. Me lembrei dos olhos de simpatia que a minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardou profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu a minha mãe austeramente, proibindo qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria me desculpar, mas não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajei meu pai a consumar o injusto atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e o induzia a prosseguir na ação até o fim.
Muito jovem ainda, a vaidade se apossou de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias, via apenas os direitos da minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tive notícias daquela família e, por certo, devia nos odiar. Essas reminiscências se alinhavam no meu cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstituí todo o passado de sombras, e enquanto mal dissimulava o desapontamento, Silveira, sorrindo, me chamava à realidade. Tem visto o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava minha vergonha. Esclareci que, apesar de imenso desejo, não conseguia ainda tal satisfação. Silveira identificou o meu constrangimento e, talvez se apiedando do meu estado íntimo, procurou se afastar. Me abraçou cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcentrado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela me ouviu com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Há tempos me vi nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo. Hoje sei que isso é uma bênção do Senhor, que renova nossas oportunidades de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Ou seja, reencontrar aquele que de algum modo devemos nos reconciliar é uma bênção. E não podemos perder a oportunidade da reconciliação. Nós que estamos encarnados, né? Devemos aproveitar o presente, aproveitar a oportunidade de nos reconciliarmos, de pedir desculpas por aquilo que fizemos, sem adiar para o além-túmulo, que não sabemos quando será que a oportunidade vai aparecer de novo. E aí ele continua. E se tornando mais categórica no ensinamento, perguntou: você aproveitou a bela oportunidade? E aí eu perguntei: que quer dizer? Desculpou-se com a Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pôde examinar a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e o abrace de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Então, nós devemos lembrar as palavras de Jesus. Acerte-se com seu amigo enquanto ele caminha ao seu lado. É bem isso, né? Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede tudo o que se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representam honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei abertamente, rogando que perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. E eu disse: você compreende? Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente o homem pode se afastar do mau caminho.
Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem está isento de faltas? Acaso você poderia acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Meus filhos e eu devemos a ele abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Aqui renovamos todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes, trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E olhando emocionado, os meus olhos úmidos, me afagou fraternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Então, o abracei em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Me pareceu que num dos departamentos escuros do coração se acendeu divina luz para sempre. Então, quando tivermos coragem de corrigir nossos erros, é assim que nos sentiremos felizes. Que esse capítulo, nos ensine a consertar nossos erros enquanto é tempo. Que tenhamos coragem de pedir perdão. Devemos reconhecer em nossos inimigos os benfeitores que apontam nossos erros, que apontam o que devemos melhorar em nós. Como ele disse, aquilo que a gente, que o ego, considera inimigo, é uma bênção, é aquele que vai apontar novos caminhos para a nossa jornada. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.